Pai do Senhor, sou o diácono Luciano Carrilho. Seja bem-vindo ao canal Deus é a Tua Bênção. Não se esqueça de deixar seu like, compartilhar, ativar o sininho e se inscrever no canal. A leitura diária deste sábado tem como tema: é preciso manter-se em comunhão com Deus e permanecer separado das armadilhas do diabo. O texto bíblico encontra-se em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e versículo 2, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amados irmãos e irmãs em Cristo, que a paz do nosso Senhor e Salvador esteja conosco hoje e sempre. Meus queridos irmãos, somos chamados a refletir sobre uma exortação do apóstolo Paulo quando ele escreveu a carta aos Romanos, registrada no seu livro Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que provais qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O apóstolo Paulo, meus irmãos, nesta passagem bíblica, está nos convidando a viver de maneira diferente. Ele nos pede para nos oferecermos a Deus, para viver em santidade, para não nos conformarmos com os padrões deste mundo. Em outras palavras, Paulo está nos chamando para viver em comunhão com Deus e a nos separar das armadilhas do pecado. Porque isso é tão importante, meus irmãos. A resposta se encontra no próprio caráter de Deus. Em 1 Pedro, capítulo 1, verso 16, que lemos assim: Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Como Deus é santo, nós, como seu povo escolhido, salvo, remido no sangue de Jesus, somos chamados a viver em santidade também. Isso significa viver em conformidade com a sua vontade, conforme revelada nas Escrituras, e não de acordo com os padrões oferecidos por este mundo. A vida em santidade não é fácil, meus irmãos. Vivemos em um mundo caído e somos constantemente tentados a nos conformar com os seus padrões. Mas, no entanto, Deus nos equipou para resistir à tentação e viver de maneira que honre a Ele. Como podemos fazer isso, meus irmãos? Podemos viver em comunhão com Deus e evitar as armadilhas do pecado. Primeiro precisamos nos render a Deus, como Paulo nos exorta aos Romanos capítulo 12, verso 1. Devemos nos oferecer como sacrifícios vivos a Deus. Isso significa que entregamos todas as nossas áreas para viver uma vida em comunhão com Ele. Nossos pensamentos, nossas ações, nossas atitudes, nossos relacionamentos. E em segundo lugar, precisamos renovar nossas mentes. Paulo continua na carta aos Romanos 12, verso 2, dizendo: Transformai-vos pela renovação da vossa mente. E isto é conseguido através da leitura e estudo das Sagradas Escrituras, através da oração e da comunhão com outros irmãos em Cristo. À medida que alimentamos nossas mentes com a verdade de Deus, somos capacitados a resistir às mentiras e tentações do mundo. Terceiro, precisamos viver em comunidade. Hebreus 10, capítulo 24 ao 25, somos encorajados a considerar como incitar uns aos outros ao amor e fazer as boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, mas admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Por isso, nossa luta contra o pecado não é algo que devemos fazer sozinhos. Precisamos uns dos outros para nos encorajar, nos exortar e nos ajudar a permanecer fiéis a Deus. Finalmente, queridos irmãos, precisamos depender do Espírito Santo. Em Gálatas 5,16, somos aconselhados a andar no Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Quando vivemos pelo Espírito Santo, somos capacitados a resistir à tentação e a viver de maneira que honra a Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, amigos do Evangelho, a vida cristã é um chamado à santidade. É um chamado para viver em comunhão com Deus e para se separar das armadilhas do pecado.
Que possamos, meus irmãos, pela graça de Deus e pelo poder do Espírito Santo, responder a este chamado com fidelidade e com muita alegria no coração. Que Deus em Cristo vos abençoe sempre. Amém.